Boa noite, amigos internautas, irmãos e irmãs sirineus, irmãos de Ideal Espírita. Estamos aqui mais uma noite iniciando a Evangelioterapia Online, né? Que hoje temos como palestrante que irá proferir sobre o tema Provas da Existência de Deus. Então, para dar início à nossa noite, como de costume, vamos todos fechar nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Pai, pelo pão de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa família. Te pedimos forças para que possamos enfrentar todas essas batalhas do nosso dia a dia. Te pedimos misericórdia por todas as pessoas que estão enfrentando essa doença que tanto assola, amedronta. E misericórdia também, Pai, por todos os espíritos que estão sendo conduzidos ao regresso à casa por essa doença. Tantos espíritos que não aceitam, mas que mesmo assim tudo é no tempo do Senhor. E vamos pedir que durante o nosso repouso físico, o nosso espírito possa dar continuidade a estudos, a trabalhos e o aprimoramento moral, graças a Deus. Então vamos agora proferir a palavra à nossa irmã. Boa noite a todos os nossos amigos telenautas agora, né? Porque é uma nova forma de fazermos palestra. E quem me conhece já acompanha algumas palestras minhas aqui no centro, quando podíamos ter a aglomeração, quando podíamos estar todos unidos, sabe muito bem o quanto eu me sinto tão à vontade em usar o púlpito. E gosto muito desse contato com vocês, esse contato. E em olhar o salão aqui e não os vê-los presentes, mas certamente os cintos, cada um de vocês aqui emanando boas vibrações, emanando bons pensamentos, e estamos todos uníssonos nesse mesmo pensamento, nessas mesmas vibrações. E de antemão quero dizer que estamos todos neste momento obedecendo, né, o que nos manda a Organização Mundial de Saúde. E ao virmos para cá, tanto eu, Samita, como o Wellington, estávamos sim usando máscaras, e ao chegarmos aqui, estamos sim cumprindo também o distanciamento, porque é importante prezarmos por tudo isso, né? E me questionei muito essa semana que tema trazer para nós estudarmos um pouquinho. Porque eu nem costumo dizer que é tanto... Eu costumo dizer e agradecer a oportunidade que me é dada de estar nesses momentos com vocês, me aprofundando um pouco mais nessa doutrina que parece que a cada novo dia desperta, nos traz um olhar diferente sobre a vida, sobre tudo que anda acontecendo, sobre todos os acontecimentos. E antes, a coordenadora nos trazia o tema, né? A gente ia obedecendo a sequência do Evangelho. E depois da pandemia, ela nos deixa à vontade, né, Dona Isani? Nos deixa bem à vontade para escolhermos o tema. Então, já vinha trabalhando há alguns dias, estudando um outro tema para trazer hoje à noite para vocês. Mas aí, quando me deparei, vi a necessidade de mudar o tema. Esta semana, como nós sabemos que estamos enfrentando essa crise mundial, essa pandemia no mundo inteiro, e essa semana passou no jornal, em um jornal,
uma mãe que lá no Amazonas, na capital, em Manaus, onde está sofrendo mais, ela perdeu uma filha para o Covid, uma filha aos 15 anos. E quando ela ficou sabendo do desencarne da sua filha, ela se ajoelhou no chão e ela levantou os braços para os céus e perguntou: por que, Deus? Por que tu fizeste isso comigo? Por que tu tirou a minha filha? E aí, diante da grande crise que abala todos nós começamos a fazer grandes questionamentos. Algumas pessoas começam a se perguntar: onde é que está Deus nesse momento? Será que Deus está realmente olhando para todos os seus filhos? Com o questionamento dessa mãe, né? Eu disse: não, é necessário nesse momento nós trazermos a nossa visão de Deus e provarmos que sim, que Deus existe, que mesmo mediante toda essa crise, mesmo mediante toda essa dor, Ele em momento algum deixou de nos amar. Ele em momento algum deixou de nos ver como seus filhos. Ele está sim presente. Então, na noite de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre as provas de como Deus existe e que Ele não nos abandona. Então, ao longo da história da humanidade, diferentes ideias se tinham de Deus. Na antiguidade, acreditava-se em vários deuses. Lá na Grécia Antiga, tinha uma visão de que Deus estava ligado aos trovões, ou então Deus estava ligado ao mar, ou então existia a deusa do amor. E aí, na mitologia grega, diferentes ideias se tinham de Deus. Antes disso, os povos menos civilizados, né, ao ver um trovão, achavam que aquilo era Deus. Ao ver uma grande praga que aflorava toda uma plantação, acreditava também que ali estava Deus. E aí fomos amadurecendo, fomos desenvolvendo ainda mais a nossa inteligência e a nossa visão de Deus foi sendo assim aprimorada. Mas em diferentes tempos nós também podemos perceber que parece que os povos, parece que as civilizações traziam a ideia de Deus e logo depois a retiravam. Vamos na Revolução Francesa, antes de Napoleão, né? Queria se aniquilar a ideia de Deus. Então, em 1808, quando Napoleão foi tomar posse do grande imperador da França, ele convida o Papa Pio VII e o traz para a França, lá de Roma, e volta a conciliar, porque mesmo sendo as reflexões, a época do iluminismo, é uma época nova, queria desmaterializar, queriam retirar a ideia de Deus. Mas Napoleão traz, no final de 1808, mais uma vez a ideia de que realmente Deus existe. Em dezembro de 1808, quando ele se torna imperador, juntamente a Josefina como imperatriz, ele diz lá que Deus volta a existir, que todos devem voltar a acreditar em Deus. Coincidentemente, é no mesmo ano, 2 meses antes, que Kardec, o codificador da doutrina espírita, está regressando ao planeta Terra. Então, nós podemos perceber que ao longo das civilizações, ao longo das grandes tragédias, nós temos esse chamamento a refletirmos, a fazer essa reflexão da existência de Deus, para realmente provarmos que Ele existe. Eu, na minha ignorância ainda, costumo dizer que ao abrirmos os olhos todos os dias pela manhã, já é uma grande prova da existência de Deus. Ao vermos que depois da grande escuridão, que no momento que o céu tem o maior breu, na madrugada, minutos depois, logo em seguida, vem a luz. E ali está a prova de Deus. Ao vermos o corpo humano, todos os seus órgãos funcionando em perfeita sintonia,
bater dos olhos, a forma que podemos falar, a forma que podemos pensar, o respirar, que ao inspirar estamos alimentando a todas as nossas células. Imaginarmos que durante segundos, milhões de glóbulos vermelhos morrem no nosso corpo e ao mesmo tempo milhões de glóbulos vermelhos são produzidos. Então, em todos esses mínimos detalhes, nós podemos ver e comprovar que realmente Deus está presente em tudo. E que mesmo diante de toda uma crise, Ele nunca, jamais, Ele nos abandona. Ao longo do tempo, quando as religiões ortodoxas foram trazendo para nós as crenças de um Deus antropomórfico, de um Deus ligado à humanidade, que Deus era como se fôssemos nós, seres humanos. Graças a Deus que eu nasci em lar espírita, mas os meus pais sempre deram uma liberdade de também, a mim e as minhas irmãs, conhecermos outras religiões. Então a família do meu pai tem uma ramificação bastante católica. E a família da minha mãe tem uma ramificação bastante ligada a crenças evangélicas. Então a gente tinha, digo eu e minhas irmãs, essa visão do Deus da doutrina espírita, o Deus da doutrina católica e o Deus da família evangélica, né? E a gente poderia fazer essas comparações. E eu trago para vocês que Kardec, ao trazer o Livro dos Espíritos, nos proporciona ter uma visão diferenciada de Deus. Porque ao ligarmos a ideia de que Deus é um ser antropomórfico, é um ser que pode ser comparado ao humano, nós estamos ligando ele a defeitos e qualidades que nós, seres humanos, podemos possuir. Então, ao longo da nossa vida, muitos de nós temos aquela ideia de que Deus está lá no céu, sentado numa grande poltrona, com um cajado na mão, e que às vezes ele fica irado, às vezes ele fica enraivado, às vezes ele fica enciumado. Então, essa ideia de Deus precisa ser desmistificada. Porque quando eu reporto ao começo, quando eu contei o exemplo da mãe que perguntava a Deus onde ele estava naquele momento que ela perdeu a sua filha, a gente poderia ligar então a Deus como um Deus, por que ele tirou a filha dela e não tirou a filha de Sheila? Por que ele tirou a filha dela, ou então a vida de tantos, e não tirou a vida de outros? Esse aí seria uma ideia de Deus injusto, de Deus castigador. E nós sabemos, graças à luz da doutrina espírita, que o nosso Deus, ele é só amor, ele é só bondade e ele é só justiça. Então ele nos conhece em todas as nossas falhas, ele conhece em todas as nossas fraquezas. E ele nos ama incondicionalmente. Então ele sabe, não foi Deus que tirou a filha dela. Nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece a lei de reencarnação. Então, tudo que nós passarmos nessa existência é porque tínhamos feito uma programação antes de voltarmos ao planeta Terra. Então, nós nos comprometemos a passar por determinados momentos, nos comprometemos a passar por determinadas dificuldades. Coincidentemente, antes de começarmos a transmissão, a gente conversava aqui sobre essa grande pandemia, né, que alastra em todo o planeta Terra. E nós falávamos justamente isso, que nada acontece por acaso. Que nós não podemos relacionar a nossa dor, o nosso sofrimento a Deus. Porque Ele jamais vai querer
que nenhum de seus filhos sofram. Eu, quanto mãe, quando tive a oportunidade de ter a minha filha, de viver o sentimento de amor, não quero permitir jamais que a minha filha sofra por nada. E é que o meu amor ainda não é um amor puro comparado ao amor de Deus por todos os seus filhos. Então temos que começar a trabalharmos em nós a ideia de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus que nos ama e de um Deus que existe e que estão em mínimos detalhes. Como eu disse anteriormente, o funcionamento do corpo humano comprovando, o despertar, o nascer e o pôr do sol, não teria como ser uma obra do acaso. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec, como pedagogo inteligentíssimo, ele questiona, porque antes todos os questionamentos dos sociólogos, teólogos, filosóficos perguntavam quem é Deus. E aí ligava-se Deus ao ser antropomórfico. Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele indaga. Ele tira o quem. Ele fala, que é Deus? E os Espíritos nos respondem, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E em seguida ele faz um segundo questionamento. Como posso provar? E a resposta que os Espíritos nos dão é: pode-se encontrar a prova da existência de Deus num axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Então, tudo que existe, se nos questionarmos, vai ter uma causa. Não vai ser obra do acaso. Então, já demistificando aquela ideia do nadismo, que as coisas foram criadas do nada, muito pregada depois da Primeira Guerra Mundial, onde muitos se acreditavam que Deus não mais existia diante de tanto sofrimento. Então, imaginemos, se eu pego um celular e eu desmancho todas as suas peças, uma criação humana, o celular, e coloco dentro de um copo, todas as e balanço, sacudo, balanço, balanço, balanço. Quando eu derramar, eu vou derramar todas as peças da mesma maneira que eu coloquei lá dentro. Por quê? Porque não tinha uma causa inteligente depois daquilo, de ter derramado todas as peças ali dentro do copo. Assim são as criações divinas. Tudo foi criado porque algo muito inteligente pensou no momento da criação. Imaginemos a Terra, o planeta Terra. A atmosfera do planeta Terra mede 60 quilômetros. Imaginemos que ela medisse menos, 40 quilômetros de espessura tivesse a atmosfera. Todos os meteoros e meteoritos, ao passar pelo planeta Terra, iriam conseguir nos atingir de tal maneira que grandes catástrofes iriam ocorrer. Mas a nossa atmosfera possui justamente 60 quilômetros de extensão, porque quando os meteoros e os meteoritos passam, eles acabam se deteriorando e ao caírem no planeta Terra, nenhuma catástrofe acontece. Então, para que isso medisse dessa maneira, teve um pensamento e teve uma inteligência por trás de tudo isso. O planeta Terra gira em torno deles mesmo a 1.600 quilômetros por hora. E dessa maneira ele permite que o dia tenha 12 horas e a noite tenha mais 12 horas. O Sol e a noite, o Sol e a Lua. Imaginemos
que essa rotação fosse a 160 km por hora. Os dias iriam medir 120 horas e as noites 120 horas. Então seria impossível ter vida no planeta Terra, porque ninguém ia suportar 120 horas de calor ininterrupto, ou então 120 horas de uma frieza. Não ia ter como ter vegetação, porque mesmo que ela suportasse as 120 horas de calor, certamente ela não iria suportar as 120 horas de frio. Então alguém muito inteligente pensou, tem por trás disso tudo, para o planeta Terra girar a 1.600 km por hora. Se a crosta da Terra fosse 3 metros menor do que ela é, seria impossível ter vida no planeta Terra, porque o oxigênio não conseguiria chegar até a superfície terrestre. Ou então, se o mar, a profundidade do mar, tivesse 3 metros a menos do que ele tem, todo o oxigênio da Terra iria parar na profundeza do mar, sendo impossível ter vida na superfície terrestre. Então, algo muito inteligente pensou em tudo isso. Imaginemos que a Lua tivesse a menos de 70 mil quilômetros de distância do planeta Terra. Seria impossível ter vida no planeta, porque nós sabemos que é a Lua que controla as marés. Então, se tivesse 40 mil quilômetros de distância da Terra, todo dia as marés iriam subir de tal maneira que ia lavar toda a costa terrestre. Então, seria impossível ter vida na Terra. Algo muito inteligente pensou e criou tudo de tal maneira que a Lua tivesse a 70 mil quilômetros de distância da Terra. Imaginemos o Sol. Ele se encontra a 150 milhões de quilômetros do planeta Terra. E aí, a gente pode até imaginar assim, 150 quilômetros e milhões de quilômetros da Terra, e nós sentimos todo esse calor aqui na nossa cidade. Mas, vamos fazer outro cálculo? Se tivesse a 100 milhões de quilômetros, nós não iríamos suportar o calor. Ou então, se tivesse a 200 milhões de quilômetros, nós não iríamos suportar o frio. Então, algo muito inteligente criou o Sol a 150 milhões de quilômetros da Terra para conseguirmos suportar o calor e ter vida no planeta Terra. Então, diante dessas pequenas provas que eu trouxe para vocês, não tem como a gente achar, ou não tem como a gente pensar que Deus não exista. Que tudo isso que está no planeta, que tudo isso que está no universo, é prova do acaso, ou é prova do nadismo. Nós não temos como acreditar nisso. E aí, o que nós podemos pararmos para pensar é como anda a nossa relação com Deus. O porquê de estarmos passando por tantas provas. Será que a gente não anda se afastando de Deus? É tão interessante que parece que nós temos medo. É como se a gente fosse ter a oportunidade de conversar com o presidente da República, ou com alguém que está num cargo, num patamar bem alto. A gente acha que vai ficar com medo de conversar com ele. Tanto é que quando nós vamos orar, geralmente a gente pede pelos intercessores. A gente pede ao nosso protetor, ou quem acredita em santo, pede a intercessão dos santos. Mas por que a gente não começa a estreitar os nossos laços com Deus? Porque se nós começarmos a compreender e entender que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador e que Ele nos ama profundamente,
começar a estreitar esses laços. E devemos. Confesso a vocês que de uns 6 meses para cá, eu venho tentado e buscado estreitar esses laços com ele. E confesso que minha trajetória terrena vem se tornado bem mais fácil. Não é que a dor deixou de me visitar. Ela me visita. Mas eu me sinto mais forte quando ela vem bater na minha porta. Eu parei de aperrear tanto os intercessores. É óbvio que eu peço para o meu protetor não me deixar em nenhum momento algum, nosso anjo da guarda. Mas eu tenho estreitado mais o meu laço com o Criador do Universo, com o Criador de tudo, com o meu Pai Celestial. Porque Ele nos ama profundamente. E Ele sempre vai nos conhecer de tal maneira que um dos salmos mais belíssimos de Davi nos lembra justamente isso. Senhor, eu sei que Tu me sondas e sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece até os meus pensamentos. Davi, antes de Jesus, já falava belíssimo sobre Deus. Já nos trazia a ideia. Porque Deus nos conhece profundamente. Ele sabe nossas fraquezas. E Ele não nos abandona em momento algum. É sabedor que é necessário que passamos por grandes dores para compreendermos, para valorizarmos. Dificilmente na alegria nós aprendemos. Dificilmente. E geralmente acabamos esquecendo de Deus nesses momentos. Agora, quando a dor vem, quando o medo vem, quando a dúvida vem, a gente acaba correndo e pedindo socorro a Ele. Então, que possamos, depois de todas as provas que eu citei, que talvez muitas vezes a gente questionou em alguns momentos da nossa vida, se Ele realmente estava presente, que possamos trazer Ele para nossas casas, para o nosso dia a dia. E nada é obra do acaso, nós sabemos. Então, se estamos passando por esses momentos difíceis, não vamos imaginar que Deus nos abandonou. Não. Ele está nos permitindo fazer uma reflexão. Não vamos pensar que esses momentos, por mais desesperador que seja, Ele está lá se divertindo do nosso pano. Não. Como Ele é bondade, como Ele é amor, Ele está nos permitindo, através da dor, evoluirmos, aprendermos. E a prova maior foi ter nos ensinado, foi ter nos enviado o grande guia e modelo. Porque eu costumo dizer que nós precisamos desmistificar a ideia de que Jesus é só um santo. Nós precisamos começar a ver Jesus como modelo a ser seguido, a ver Jesus como um guia. E Jesus nos deixou o maior ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu enxergo no meu próximo Deus, eu estou colocando em prática esse maior ensinamento. Porque João Evangelista foi o que trouxe a melhor definição de Deus. Ele disse que Deus é amor, completando o que Jesus disse.
amai ao próximo como a si mesmo. E aí no final do século XIX, nos Estados Unidos, precisamente na Califórnia, tinha um casal que ia entrar completamente para a história. O governador do estado da Califórnia, ele já tem uma idade um pouquinho mais avançada, e ele era casado com uma mulher belíssima, uma mulher muito bonita, que onde passava era motivo de inveja das outras mulheres e de admiração de diversos homens, por toda a sua beleza. E esse casal, eles tinham um filho que já contava com 11 anos de idade, chamado Leland. E Leland era uma criança que amava profundamente os seus pais, mesmo diante de toda a ausência deles, porque a Madame Stanford, ela quando chegava perto de suas amigas, ela dizia: o meu filho é um menino muito lindo, ele tem os 2 olhos de esmeraldas, e eu ofereço ao meu filho tudo o que existe de melhor. Meu filho tem 3 babás, tem uma babá francesa, uma babá inglesa e uma babá alemã. Para vocês terem uma ideia, eu dediquei metade da pensão para ele poder ficar lá. E eu amo meu filho profundamente. Tanto que eu dedico a ele por semana uma tarde. Ela o amava. Da sua maneira, ela o amava. E Leland sentia muita falta dos seus pais. E aí, certa feita, ele não tinha contato, com os pais, porque geralmente quando ele acordava para ir para a escola, a sua mãe ainda estava dormindo. Quando ele chegava para casa para almoçar, a sua mãe tinha saído ou para ir no salão de beleza, ou para ir na manicure, ou para ir numa loja. E quando ele tinha, então, tempo disponível para estar com ela estava se preparando para ir para alguma festa, já por ser a primeira dama, do estado. Então eles tinham pouquíssimos contatos. Mas, certa feita, uma tia dela acabou desencarnando. E aí foi matéria estampada em todos os jornais. Tia da Madame Stanford acaba de falecer. E a Madame está em luto profundo. E aí, nós sabemos que o luto, antigamente, era bem rigorosamente seguido. E quem não cumprisse, era mal visto pela sociedade. Então, ela se desesperou. Correu para o marido e disse: como eu vou ficar em casa durante uma semana? Ela resolveu morrer logo na semana do lançamento da orquestra. E agora, o que é que eu vou fazer? Que tédio poder ficar em casa, ter que ficar em casa uma semana inteira. Eu imagino uma madame nos dias de hoje, que temos que ficar em casa, Porque para algumas pessoas é terrível ficar em casa. Então ela se desesperou e disse: agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E o seu marido foi e disse: por que é que você não fica em casa brincando com o Leland? Porque para algumas pessoas, ser pai ou ser mãe, para o pai é carregar a foto do filho na carteira. Para a mãe é ter um berloque com as quantidades de filho. 1, 2 ou 3. Eu tenho 1, mas eu não sei esse tipo de mãe. E aí ela saiu correndo. Realmente, eu vou brincar com ele, vou brincar com o Leland. Saiu correndo, desesperada, procurando ele. E quando ela entrou no grande salão, Leland estava lá no chão, tocando um clavicórdio. E ela ficou observando, e se aproximou dele, acabou deitando, colocou sua cabeça no colo dele, ele olhou para ela, assustada, e ela disse: continue a tocar, meu filho, essa canção, toque. E ele continuou tocando, as lágrimas daqueles olhos lindos, esverdeados, começou a escorrer. E quando ele terminou, ela disse: meu filho, que canção mais linda. Aí ele disse: mamãe, é uma canção da Nomádia. Foi a minha babá francesa que me ensinou. Aí ela falou: Leland,
sabe cantá-la? Ele disse, sei, mamãe. Ela disse, então cante. E ele começou a cantar e ela sentiu profundamente aquela canção. E ele soltou sua voz com um grande roxinol. E quando terminou de cantar, ela perguntou, Lelante, você sabe o que você cantou? Você sabe o que essa canção significa? Ele disse, sei sim, mamãe. E eu gosto muito dessa música. Aí ela disse, então me conte, filho, o que essa canção quer dizer? Mamãe, essa canção conta a história de um filho que todos os dias ia para um rochedo no mar e quando chegava lá, o seu pai ia pescar e sua mãe ficava com ele no rochedo, dando tchau até seu pai sair nas grandes águas. E quando era à tarde, eles dois voltavam para buscar o pai que estava voltando da pescaria. Até que certa feita, os dois foram buscar o pai e o pai não apareceu. A tarde caiu, o sol caiu e ele não apareceu. E eles continuaram lá no mar aguardando até o dia amanhecer. E ele não apareceu. Mais uma tarde caiu e ele continuou sem aparecer. Então a mãe olhou para o filho e disse, meu filho, as sereias do mar ficaram com teu pai e eu vou lá buscá-lo. A mãe soltou a mão do filho, entrou dentro do mar e nunca mais voltou. A mãe foi e perguntou, mas meu filho, por que você disse que essa música tanto parece com você? Se você tem a mim e tem a seu pai? Aí ele respondeu, mas mamãe, o papai está dentro do mar dos negócios e da governança. E você, mamãe, está dentro do mar acompanhando o papai. Por isso eu me sinto tão sozinha. Ela ficou pensando e disse, meu filho, essa semana inteira nós dois ficaremos juntos. E durante toda a semana eles passaram brincando. Lelante parecia outra criança dentro de casa. Ninguém mais via a tristeza em seu olhar. A mãe dele até brincava e dizia, meu filho, se eu pudesse, eu tirava os teus olhos e colocava num cordão para eu carregá-lo ele no peito. E Lelante perguntou, mamãe, por que a vida nesta casa mudou? Aí ela disse, meu filho, é porque eu estou de luto. De luto, mamãe? E o que isso significa? Meu filho, luto é quando perdemos alguém da família. Aí ele disse, perdemos alguém da nossa família? Sim, meu filho, a minha tia morreu. Aí ele foi e perguntou, mamãe, quantas tias você ainda tem? Porque ele queria que a mãe ficasse bastante tempo com ele, né? Então, quando chegou o sábado, que já poderia encerrar o luto da Madame Stanford, uma amiga foi visitá-la e lhe deu a ideia, Madame, por que você não vai até um orfanato e leva doces, guloseimas para as crianças e daí eu contrato um fotógrafo e vão dizer que você já começou a sair, mas começou a sair para fazer caridade, porque caridade tem que ser propagada, né? Então ela disse, realmente, que boa ideia, amanhã mesmo irei fazer isso. E quando foi no outro dia, ela mandou os empregados fazerem bastantes doces, bastante guloseimas e foi até o orfanato. Quando ela adentrou a sua carruagem e olhou para cima da escada, viu Lelante todo bonito, todo arrumado. E Lelante perguntou, mamãe, você vai para onde? Como eles tinham estreitado ainda mais seus laços durante aquela semana, ela disse, eu vou até o orfanato, meu filho, vamos comigo. Ele correu, entrou na carruagem e quando lá entrou, perguntou, mamãe, o que é um orfanato? Ela foi e disse, meu filho, um orfanato é onde estão as crianças que não têm nem mães, nem pães, que passam fome. São onde está a ralé. Ele ficou olhando, mamãe, existem crianças que não têm nem mães e nem pães? Existe, meu filho. Mas meu pai não é o governador porque ele permite isso. Meu filho, isso é questão de Deus, não tem nada a ver com seu pai. Não faça perguntas difíceis.
E eles vão até o orfanato e quando chegam lá, a mãe começa a distribuir doces e guloseimas e Lelante, numa felicidade infinita: vem Tom, já conhece novos amiguinhos, vem Tom, vem John, vem Melly, vem comer doces. E ela fica observando a relação de Lelante com aquelas crianças e de repente ela diz: não, eu não posso permitir que meu filho se misture com essa classe. Vamos, Lelante, já está na hora de irmos embora. Não, mamãe, que agora eu tenho novos amiguinhos. Não, meu filho, vamos embora. E ela pega Lelante no braço e sai para a carruagem. Ele ficou meio triste e perguntou: mamãe, quando nós vamos voltar no orfanato? Nunca mais, meu filho. Mas mamãe, você percebeu como aquelas crianças tinham um odor diferente? Ah, meu filho, crianças pobres é assim mesmo. Não, mamãe, sabe o que eu quero? Eu quero doar aqueles $1000 que eu ganhei do meu padrinho de presente de aniversário. Onde você colocou? Ah, eu guardei no banco do seu pai. Então eu quero que você retire e doe para essas crianças, mamãe. Não, Lelante, aquele dinheiro é seu. Mas mamãe, quanto custou esse seu colar? Ah, meu filho, custou muito dinheiro. Mamãe, que diferença vai fazer $1000? Se a senhora tem vários desses colares. Lelante, não se fala mais nisso, esqueça essas crianças. Não, mamãe, eu não posso mais voltar aqui? Não. E Lelante foi, chegou, ficou em casa, muito triste, correu para o seu quarto e lá do quarto gritou: mamãe, vem aqui. Quando a mãe entrou, ele estava debruçado na janela do quarto e disse: mamãe, onde ficam os meus irmãozinhos? Lelante, você é filho único, não tem irmão. Não, mamãe, os meus irmãozinhos do orfanato. Onde é? Em que direção? Ah, Lelante, fica para lá. Ah, todos os dias agora eu vou olhar, porque lá estão os meus irmãozinhos. E quando foi no dia seguinte, Lelante perguntou: mamãe, nós podemos voltar ao orfanato? Não, não podemos voltar. No terceiro dia, Lelante perguntou, já em estado febril: mamãe, nós podemos voltar ao orfanato? Não, Lelante, não insista com isso. O menino foi piorando, mandou ela chamar o médico, e o médico percebeu que a febre era emocional e disse que só poderia resolver aquilo de duas formas: ou ela levava Lelante até o orfanato, ou ela sairia em viagem dos Estados Unidos. E ela, decidida, foi logo na segunda hipótese: amanhã mesmo nós iremos em um cruzeiro para a Europa. Eu não vou levar mais o meu filho naquele orfanato. E no dia seguinte ela saiu com Lelante num grande cruzeiro para a Europa. Quando estava em alto mar, Lelante perguntou: mamãe, onde fica São Francisco? E ela apontou: fica para lá, meu filho. Então é lá que está os meus irmãozinhos do orfanato. Chegaram na Europa, primeiro pararam em Barcelona, e assim que pararam no porto, Lelante perguntou: mamãe, para que lado fica a América? Ah, meu filho, fica para o oeste. Então é lá que estão os meus irmãozinhos do orfanato. E a viagem prosseguiu. Barcelona, Madrid, Paris, Roma. Quando chegaram em Roma, num grande hotel luxuoso, Lelante começou a sentir febre. Em cada desses países ele perguntava onde ficava o orfanato, em que direção. E ao chegar no hotel, ele começou a sentir febre. Ela ligeiro mandou chamar os médicos, e quando os médicos entraram, disse: mãe, infelizmente o teu filho está acometido por uma grande pandemia. Na época estava se alastrando na Europa a febre amarela. E provavelmente não vai ter cura. Porque a febre amarela começa e o final todos nós sabemos. É ceifar vidas. E ela disse: não, eu não posso perder meu filho. O médico disse: a única pessoa que talvez consiga curar o teu filho é o médico da Rainha Vitória. Ela disse: então manda buscá-lo. Se for preciso, pode trazer até a Rainha Vitória para esse quarto. Eu tenho dinheiro para poder comprar toda a Inglaterra, se preciso for. E assim saíram em busca do médico. E Lelante foi piorando. Ele disse: mamãe, me leva até a janela.
E a mãe pegou ele com certa dificuldade, levou até a janela e ele disse: mamãe, para onde fica? Em que direção fica São Francisco? Ela disse: Lelante, meu filho, fica bom que eu te levo para ver os teus irmãozinhos do orfanato. Ele sorriu, começou a desfalecer, ela levou ele para a cama e de repente ele chamou ela: mamãe, está ouvindo esta música? Não, Lelante, não tem nenhuma música tocando. Você deve estar delirando. Não, mamãe, não está ouvindo. Mamãe, meus amiguinhos chegaram e eles estão me chamando. Tom, John, Mary, eles estão aqui, mamãe. Eles querem que eu vá com ele. Não, meu filho, não me deixe, por favor, eu lhe peço. E Lelante deu um último suspiro. O médico correu quando chegou perto. O menino já tinha desfalecido. A mãe, desesperada, acabou desmaiando também. Quando ela acordou, arrumou todo o corpo do seu filho e pediu permissão para levar o corpo dele para a América. 3 semanas depois, eles chegaram na América. Ela pediu para colocar ele no caixão com tampo de cristal. E quando chegaram a São Francisco, o governador, junto ao senador, estavam o aguardando. Ela foi, beijou o seu marido e lá a orquestra tocava a marcha fúnebre de Chopin e ela pediu: vamos levar ele até o orfanato. E quando chegaram no orfanato, ela pediu para levantar o caixão e diante da tampa de vidro dava para ver o rosto sereno de Lelante. E ela disse: perdoa, meu filho, me perdoa por estar te trazendo nesta situação para ver os teus irmãos. Recordando que antes de Lelante falecer, ele tinha pedido à sua mãe: mamãe, eu vou ficar, a senhora vai ficar, se eu morrer, a senhora vai ficar sem filho, não é, mamãe? Ela disse: meu filho, mas você não vai morrer. Mamãe, me prometa que se eu morrer, a senhora será mãe daqueles que não têm filhos. E ela disse: eu te prometo, meu filho. E ela disse: aqui estou eu, Lelante, para cumprir a promessa. Foi feito um enterro em cima de um grande vale, e lá na lápide do filho ela colocou: aqui jaz os olhos verdes do meu filho. No mesmo ano, a Madame Stanford doou $20.000 para os orfanatos. No ano seguinte, ela construiu 2 orfanatos. Logo em seguida, o seu esposo faleceu. 20 anos depois, o jornalista Ferracini Terra, jornalista brasileiro, foi visitar a Madame. Ela já bem sofrida, bem velhinha, um pouco bochechuda, nem parecia toda aquela beleza, uma das mulheres mais lindas da América. Quando ele chegou em sua casa, ela pediu desculpa, porque não tinha nenhuma cadeira para oferecer para ele sentar, pois ela tinha doado tudo do que tinha para o orfanato, todas as suas joias, todas as suas pratarias, toda a sua riqueza. Morava numa casinha simples, numa rua qualquer, lá de São Francisco. E o jornalista perguntou a ela: o que é que você fez com os $1.000 de Lelante? Ela disse: eu abri uma escola para crianças órfãos de olhos verdes. E junto dos $1.000, eu montei também a Universidade de Stanford, a 10ª maior universidade do mundo, porque criança precisa de educação. Então, através da história de Madame Stanford, nós podemos ver o amor que é preceito de Deus, através da caridade. Então, se amarmos realmente o nosso próximo, como devemos amar a Deus, o mundo será bem diferente. Eu entendo que realmente está tudo bem difícil, mas vamos nos aproximar ainda mais de Deus,
vamos nos aproximar ainda mais do nosso Criador. E que não percamos a nossa fé, que possamos alimentá-la cada vez mais. Agradecemos as palavras, os ensinamentos, Sara Sheila, pela noite de hoje. Gostaríamos de divulgar amanhã uma live que será no IG, uma Espírita Cativar da nossa irmã Vitória, com o ator Renato Prieto, o ator que fez o papel de André Luiz no filme Nosso Lar. Amanhã eles farão uma live às 4 horas da tarde, nesse IG no Instagram, @uma Espírita Cativar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito da obra de André Luiz, sintam-se todos convidados. Então, para encerrar, agradecemos o trabalho incansável do nosso amigo Wellington, que está aqui sempre à disposição para levar as mensagens e os ensinamentos para vocês aí de casa. Esperamos que todos estejam intensificando o Evangelho no Lar. Se vocês não sabem como fazer o Evangelho no Lar, solicite informações aqui na página dos Sirineus do Caminho, de como faz o Evangelho, que aí para essa época é muito importante a gente estar intensificando o Evangelho, intensificando os nossos pensamentos positivos. Então, para encerrar, pedimos a nossa irmã Sheila para fazer a prece final. E nesse momento, pedimos que você aí de casa, mentalizem coisas boas para que vocês possam estar recebendo o passe, A espiritualidade vai estar aí aplicando o passe em vocês. Então, um dos sentimentos mais belos é o sentimento de gratidão. Como falamos tanto em Deus, nada melhor do que sermos gratos a Ele. Então, para encerrar em forma de prece, eu trouxe o poema de gratidão de Amélia Rodrigues. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me deste. Muito obrigada pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a bifagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento que nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino do amor, voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que tauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos,
mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mandos aldeuses que ficam feridas, que enxuga lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seu embalam um filho alheio com amor, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigada, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um tato para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigada e boa noite.